Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus e hoje eu vou ser sobre professor de Física aqui no canal do Força. E aí, o que eu fiz com vocês, qual a intenção da aula de hoje? Hoje, para a gente começar aqui, é o módulo 8 de Física 1 e esse módulo é basicamente só exercícios de revisão. Então, a intenção de hoje é fazer com vocês pelo menos umas 5 questões de Física e trabalhar, na verdade revisar, alguns conteúdos com vocês, tá legal? Então vamos aqui logo no quadro, que já começou logo, e eu já peguei lá a primeira questão dessa unidade. E como é um módulo de revisão, vocês vão ver que toda hora vai ter mais de uma pergunta. Essa aqui, por exemplo, trabalha com duas matérias de vocês de módulos diferentes. Trabalha com campo elétrico e com potencial elétrico. Então, na hora de fazer, separa as ideias. Eu já botei aqui para vocês a fórmula, tá vendo? A gente vai usar que é mais fácil de começar a questão. E aí, vamos ler junto? Tiver com a apostila aí, pega aí rapidinho. E tenta desenhar também a situação. Por mais que não tenha um desenho, é sempre útil desenhar porque ajuda bastante. Então, ó, vamos lá. Isso aqui é da PUC. Duas cargas pontuais idênticas de carga Q igual a 1, 10 a menos 9. Já até anotei aqui. Ó. São colocadas a uma distância de 0,1 metro entre si. Então, tem uma carguinha aqui, a outra aqui. A distância entre elas, já anotei que é 0,1 metro. E ele quer que você calcule, determine o potencial eletrostático e o campo elétrico a meia distância entre as cargas. Meia distância é vulgo na metade, né? Então, isso aqui é esse valor aí. Quer que ele calcule qual é o potencial e qual é o campo elétrico a meia distância. Bom, é fácil de fazer, só que assim, são contas separadas. Se for reparar aqui, cada um tem uma fórmula, então a gente vai fazer um cálculo para achar o potencial e um cálculo para achar o campo. Tá? Deixa eu deixar aqui minha colinha no cantinho e vamos fazer aqui as contas. Bom, ele quer então bem no meio, né? Só tem que tomar cuidado porque no meio a distância não vai ser mais 0,1 metro. A gente tem que acertar isso aqui. Ó. Vai ser a metade disso. Então vai ficar 0,05 metros. E você vai fazendo a sua conta. Bom, é questão de aplicação de fórmula anteriormente. Vou começar fazendo então pelo potencial. Só porque eu escolhi mesmo. Então vou botar aqui, potencial. Aqui aquela constante, Q, que é a carga, e D, que é a distância. Sem muito estresse, troca lá os valores. 9 vezes 10. Vezes 10 elevado a 9. Que é o K. Depois, a carga 1 vezes 10 a menos 9. Já fica na maldade, ó, vai cortar. E embaixo, a distância. 0,05. Fazendo muito rapidinho, custa nada aqui, ó, é só você chegar aqui e cortar isso com isso. E embaixo a gente não mexe aqui não por enquanto. Depois, 9 vezes 1, dizem que dá 9, divididos por 0,05. Talvez a conta mais difícil de fazer, mas olha só, não é tão ruim não, tá? Com a calculadora na mão fica mais tranquilo, mas na hora da prova não tem isso. Então preste atenção no macete aqui. Ó. 9 por 0,05 você pode escrever dessa forma aqui, ó, 900 divididos por 5. Os dois zeros acabam subindo. Que é essa conta aqui, ó. 0,05, você vai tirar os dois zeros daqui e colocar aqui. Fica uma conta mais rápida de fazer. Trabalhar com vírgula ninguém gosta. Então sempre que puder, faça isso. E aí fica fácil. Por 1, sobra 4, baixa aqui, 8, e o que está faltando? 180. Então o seu potencial vai ser de 180. E aí, para terminar aqui, esse potencial que eu calculei, ele é só de uma carga. Então, assim, eu calculei dessa carga primeiro, porque já estava aqui. Só que se eu reparar, a outra carga tem o mesmo valor, tem a mesma distância. Então, na verdade, o potencial, por não ser algo vetorial, basta somar. Então, eu vou chegar, bom, se a primeira carga tem esse valor, adivinha quanto que é o valor da outra, E digo mais, adivinha qual é o potencial total. O total, basta somar duas vezes, 180 mais 180. O potencial total vai ser de 360
60. Tranquilo? Então, olha só, vou dar uma cortada aqui rapidinho, só para a gente fazer aqui também agora o cálculo do campo elétrico resultante, né, total aqui no meio. Vou ter que apagar e descer tudo de novo, vou cortar o vídeo e a gente começa de novo, beleza? Aí viu rapidinho como é que faz. Edição é tudo que tem, cara. Bom, já apaguei tudo, deixei aqui notadinho a resposta que a gente acabou de achar, 360, e botei unidade. A unidade de potencial geralmente trabalha com volts, mas a oficial mesmo é essa aqui, tá? Newton vezes metro por coulomb. É que a gente convencionou chamar isso de volt, mas tanto faz. Na resposta dessa questão, tá dessa forma. Mas vai aparecer como volt, até na sua prova, se você escreve volt para mim, tá valendo. E aí, vamos para a segunda parte da conta. A segunda parte da conta, ele quer saber o potencial, o campo elétrico, né, por isso já fizemos, o campo elétrico aqui nessa região, nesse ponto aqui no meio. Só que aí, quem já viu a resposta, sabe que tem que ser zero, porque tem lá, letra E, 360 e zero. Só tem essa opção com esse valor aqui. Mas por que é zero, né? Da onde saiu esse número? Ó, macete. Potencial é só somar mesmo, mas agora campo elétrico tem que ver a direção do vetor campo elétrico. E aí tem dois possíveis casos, lembra? Se a carga for negativa, a gente fala que o vetor, né, campo elétrico, é para dentro da carga, ou seja, estaria no sentido para cá. E aí, quando a carga é positiva, ela é para fora da carga. Então, olha só, se essa carga é positiva, né? Deixa eu trocar de cor para não bagunçar. E ela tem um vetor campo elétrico, automaticamente o vetor dela é para fora, então é para lá. Vou botar aqui como se fosse campo 1. Automaticamente, a outra carga, que é o mesmo valor, que tem a mesma distância, também vai criar esse campo vetorial aí em volta dela. Só que por ser positiva, ela também vai para o outro lado. Então, na verdade, verdadeiro, o que acontece? Fica um campo indo para a direita e outro para a esquerda. Só que como eles têm a mesma distância, o mesmo valor e o mesmo K, né, porque é sempre igual, o que vai acontecer é um é igual ao outro. Só que o que acontece é que o campo total, na hora de escrever isso na parte algébrica da conta, vai ficar E1, que é o primeiro campo, menos E2. Sem cálculo nenhum, eu não preciso nem executar a fórmula, não tem necessidade. Sem fazer conta nenhuma, eu sei que isso aqui vai acabar dando zero. Então, o meu potencial total, 360, meu campo total, zero. Isso aí é a resposta, letra E, dessa número 1, que acabamos de fazer. É rápido de fazer, tem que ter só a maldade, porque assim, lembra que o módulo 8 já é revisão do conteúdo, então ele acha que você já sabe tudo possível e imaginável, inclusive até antes da unidade. Então assim, se não estiver entendendo, dá uma olhadinha lá no módulo anterior, porque esse negócio do vetor é importante pra caramba para a nossa matéria, tá? Inclusive, a questão seguinte também tem isso. Então vamos lá que eu vou cortar de novo aqui para a gente fazer o número 3. Então, vamos continuar aqui, ó. Número 3, ele fala que nos pontos A, B e C de uma circunferência de raio 3 cm fixam cargas elétricas pontiformes de valor 2, 6 e 2 também de novo, microcoulombs. Esse Mzinho lembra que é micro, né? Respectivamente. Aí quer que você calcule na letra A qual é a intensidade do vetor campo elétrico no centro do círculo. Deixa eu botar aqui. E vamos fazer juntos. Bom, ele quer saber qual é a resultante aqui, ó, bem no centro do círculo. Mas olha só, vamos tentar entender o que ele falou com a gente. Quando ele fala carga pontiforme, é forma de pontinho. Então por isso que eu botei pontinho, pontinho, pontinho. Tá? Quando ele dá esses números aqui, é porque todos eles estão meio que, né, enganando você. Porque a gente sabe que essa letra aqui, todas elas, né, todas iguais, elas têm um valor e a gente vai ter que trabalhar com esse valor aqui agora, que é 10 elevados a menos 6. Então aqui, ó, isso aqui é 2 vezes 10 a menos 6. 6, né? 6 vezes 10 a menos 6. E aqui também 2 vezes 10 a menos 6. Então eu tirei o micro da jogada. Claro que assim, tudo continua sendo coulomb, tá? C de novo. Então, a parte de matemática conseguiu resolver. Inclusive, aproveita que está aí já fazendo isso aqui, troca aqui também, ó, 3 centímetros. Geralmente a gente não trabalha em unidade de física com centímetro. Sempre é metro. Então aproveita logo aqui e já faz a troca. Aqui, ó, 0,03 metros. Já para agendar nossa conta um pouquinho, né?
Então vamos lá, segunda parte da questão. Primeiro a gente fez aqui que são as contas, vamos lá. Segunda parte da questão é entender o lance do vetor que eu falei com vocês agora. O lance do vetor é muito importante porque ele quer saber o campo total naquela região de vermelhinho que é o centro da nossa esfera. E aí, qual é o lance? Pensa de novo que a gente acabou de falar na questão anterior. Cada bolinha dessa aqui, né, cada carguinha vai ter um campo gerado, e esse campo gerado a gente simboliza como vetor. E os vetores têm a ver com o sinal das cargas. Todas elas são positivas. Então, lembra que carga positiva, ela geralmente dá o vetor para fora dela. Aqui no A, por exemplo, o vetor vai ser empurrando para fora, que aqui no caso vai ser para baixo. O vetor C, ele também é positivo, então aqui para fora, no caso dele, vai ser para cima. E o vetor B, que é o que está sobrando ali, também é para fora dele. Claro que ele vai em todas as direções, tá? Mas no caso aqui pra gente é para dentro, indo para o centro da esfera. Então eu tenho 3 vetores. Pô, vou ter que fazer 3 contas. Teoricamente sim, mas se você tiver muita maldade no coração, você consegue já cortar algumas. Por exemplo, se for reparar, o A e o C, eles têm os mesmos valores, 2 e 2, e o raio é igual para todos eles. A distância que eles estão do centro é a mesma. Se eles têm tudo igual, na hora de somar, você não precisa trabalhar com eles, que um vai cancelar o outro. Você consegue fazer o seguinte, na hora de somar esse E total, o E total vai ser o E, né, campo do A, mais campo gerado pelo B, mais o campo gerado pelo C. Só que como eles estão em direções diferentes, né, em sentidos diferentes, perdão, eles vão acabar se anulando. Ou seja, eu posso chegar aqui e cancelar esse com esse. Então, se eu calcular somente o campo da carga B, automaticamente eu sei o campo total. Então, olha só, campo total vai ser o campo da carga B, mas aí eu já vou usar a fórmula, tá? Para ir mais rápido. Essa fórmula aqui, 9 vezes 10 elevados a 9. A carga da B vale isso aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 6. E a distância, aqui é ao quadrado, então não esquece não, tá? É 0,03 ao quadrado. Pô, vou ter que fazer com isso aqui? Mais ou menos, você pode também trabalhar com base de 10. Eu prefiro muito mais base de 10. Eu vou reescrever isso aqui, ó. Apagar e botar dessa forma aqui, ó. 3 vezes 10 a menos 2 elevados a 2. Menos 2 porque são dois números após a vírgula, né? Então agora aqui, ó, é só executar a conta. Sem muito estresse, tá? Primeiro, lá em cima tem 9 e 6. 9 vezes 6, 54, não é isso? Depois, 10 a 9 com 10 a menos 6. A gente vai repetir a base e diminuir os expoentes. 6 menos 9 menos 6, né? Dá 3. E embaixo, tá aqui, ó. 3 ao quadrado, famoso 9. E 10 a menos 2 ao quadrado. Você vai multiplicar o expoente por 2. Então, menos 4 aqui. Última conta a se fazer. Divide 9 por 54. Pô, não sei dividir. Claro que sai porque aqui, ó. 9 e 6, quando divide, acaba dando o próprio 6 ali. E aí, para terminar tudo. Conta assim, tem que tomar muito cuidado, porque a gente acabou de diminuir aqui, né? Nesse caso, é um pouquinho diferente. Quando está dividindo, a gente faz sempre o de cima menos o de baixo, ou seja, 3 menos 4, que fica 3 mais 4, né? Então, o campo total fica 6 vezes 10 elevados a 7 newtons por coulomb. Isso aqui é só a letra A. Dá um trabalho? Dá, mas assim, é uma conta só. E não é tão ruim de fazer, é só a questão de você acertar as unidades. Fazendo isso aqui, cara, não tem mistério nenhum. Então é aquele mesmo esquema, vou dar aquele corte aqui no vídeo para a gente tentar fazer também a letra B, beleza? Continuando aqui, ó, vamos lá. Letra B, ele pede para achar o potencial total, nessa região aqui, né? Sem mistério, potencial não tem que saber vetor, até porque o potencial é só escalar, ou seja, é só o valor numérico que importa. A direção não entra aqui. E aí, como é que faz isso então? Teríamos que aplicar essa fórmula aqui
do potencial para cada uma das cargas. Só que só um macete, vai. A A e a C, elas têm os mesmos valores tanto de carga quanto de distância. Então assim, calculou a A, já sabe qual é a C, tá? Vamos até começar por essa que é mais tranquila. Vamos lá, VA. VA vai ser K, que é aquela constante, que é 9 vezes a 9. O valor da carga que vale 2,10 a menos 6. E a distância, eu vou botar aqui embaixo logo. Na anotação, tá? 0,03 metros, 3 vezes 10 a 2. Negativo aqui embaixo. Show! Aí é só questão de resolver a conta mesmo. Do tipo, eu posso cortar aqui, ó, 3 com 9. Vai me sobrar 3 aqui em cima e aqui embaixo sobra 1. E para adiantar nosso serviço aqui, muito rapidinho. 3 vezes 2, 6. E as bases de 10, ó. 9 com 10 a menos 6 dá 3. 3 com menos 2, famoso 3 mais 2. Então fica 10 elevados a 5. VA é isso aqui. A unidade, né? Vou botar aqui dessa vez volts, tá? Tanto faz, mas vou botar aqui volts para ficar bonitinho. E lembrando que isso aqui é igual ao VC, que eles têm os mesmos valores. Então VA foi feito. Para terminarmos aqui, se eu achar o VB, a gente acaba a conta agora. E aí, ó, mesma coisa, 9, 10 a 9, para adiantar aqui. Depois 6, 10 a menos 6. E embaixo, de novo, o mesmo valor, 3 vezes 10 a menos 2. Procedimento igual, tenta cortar logo aqui, ó, corta o 3 com o 9 de novo, sobra o 3 aqui em cima. 3 vezes 6, 18, né? E aí vezes 10 a 5, porque é a mesma conta de cima, né? Vamos fazer as bases de novo e vai repetir 2 a 5. Tranquilo, para acabar meio de verdade, faz só o V total. O total vai ser somar todo mundo, vai ser somar o VA, o VB e o VC. Então assim, na hora de somar, todo mundo tem que ter a base igual, tá? Os dois são 6, né? 10 a 5, e aqui 18, 10 a 5, opa, faltou um volt aqui, né? Bonitinho. Então você vai somar 18 com 6, ver quanto dá, vai dar 30, né? Vamos somar tudo, porque assim, 18 com 6 vai dar 24. E 6 de novo, porque né, são VA e VC. Então o total acaba dando 30 vezes 10 a 5 volts. Então conseguimos. A letra A foi feita, que era E total, campo total. Letra B também foi feita, potencial total. Dá um trabalho, porque de novo, né? Não esquece de tirar essa letrinha aqui, isso que atrapalha muito. Lembrando que as que mais acontecem de aparecer são o micro, que é esse Mzinho estranhozinho, e o N, que é o nano. Então grava esses dois porque são muito importantes mesmo. E o resto é execução de cálculo, não tem pra onde fugir. Mas tranquilo, né? Vamos ver também algumas questões de teoria, porque também cai bastante. E aí eu vou cortar aqui de novo o vídeo e a gente segue fazendo pelo menos 2 questões teóricas, tá? Bom, dando sequência aqui, ó, vamos lá, número 8, questão teórica. É uma questão que ele apresenta 5 afirmações. E aí eu botei aqui um resuminho das afirmações, mas claro que vou ler com vocês, tá? Aí ele fala o seguinte, ó, durante uma experiência didática sobre eletrostática, um professor de física eletriza uma esfera metálica oca suspensa por um fio isolante. Então ele pegou uma esfera metálica e ela está carregada com alguma carga aí. E ela está, né, presa por um fio isolante, então a carga fica sempre na própria esfera, não tem como sair. Aí ele faz 5 afirmações, vamos lá. A carga elétrica transferida para a esfera se distribui na superfície extrema desta. Essa aí, eu vou logo falar que é verdade, porque quando o material é metálico, as cargas, né, pode ser positiva ou negativa, mas as cargas ficam sempre distribuídas no exterior do objeto. Então, ok, carga na superfície. Beleza. Segunda afirmação, campo elétrico no interior da esfera é nulo. Aí sim, por que é nulo, né? Se todas as cargas estão na parte de fora da esfera, não tem nenhuma carga dentro dela. Então, dentro dela, o campo elétrico é nulo. Terceira afirmação aqui, ó. Campo elétrico na parte exterior da esfera tem direção perpendicular à superfície dessa. Essa aí é mais estranha de ver, mas dá para enxergar também, porque é o seguinte, a superfície, né, é meio redondinha assim, né? Eu peguei só um pedaço da esfera. E as cargas, elas sempre têm aquele negócio do vetor, né, que a gente falou, e o vetor campo elétrico, ele é sempre perpendicular, porque ele vai ser na direção
né, da saída aqui, né? Então acaba fazendo um ângulo de 90 graus. Botei saindo porque estou assumindo que a carga é positiva, tá? Ele não falou nada não, mas estou dizendo que é positivo. Se fosse negativa, para dentro, né? Mas sem problema nenhum. Vamos lá, quarta afirmação. Superfície da esfera apresenta o mesmo potencial elétrico em todos os pontos. E aí lembra muito a questão que a gente acabou de fazer, que tinha aquele QA e QC, porque assim, todas as carguinhas aqui vão ter o mesmo valor numérico. E todas elas apresentam a mesma distância do raio. Então todas elas vão ter o mesmo potencial, porque tem o mesmo valor de carga e a mesma distância para o centro. Então todas elas, a gente fala que é um equipotencial, né? Vão ter o mesmo potencial independente da parte aqui que tiver na superfície. Tranquilo? E a última afirmação é a seguinte: carga elétrica acumulada na esfera é positiva. Então isso aí foi assim, a gente nem sabia qual era o sinal, ele está afirmando que é positiva. Show! Pois lhe foram transferidas cargas positivas. Aí tu tem aquele mini infarto aqui, ó, porque olha só, transferência de carga positiva, isso não existe, pelo amor de Deus. Aqui tá certo, né? Aqui, ó, isso não existe. Carga positiva nunca pode ser transferida. Só pode ser transferida a carga negativa que a gente chama de elétron, né? Agora, mexer em próton não pode, a não ser que você queira fazer a bomba nuclear, aí é outra questão, mas a gente não trabalha com isso aqui não, tá? Só transfere-se carga negativa / elétron. E aí, né, as opções que a gente tem aqui, a única que faz nesse sentido seria a letra D. Então marca aí, letra D, sem mistério também. É aquela questão que, né, mais uma vez, está misturando duas matérias diferentes, potencial e carga elétrica, mas é uma questão de... né, é um modo de revisão, então tem que lembrar que assim, vai ter questão que vai ter os dois juntos. Geralmente tem os dois juntos, né? Mas é uma questão simples de fazer. E aí, para a gente fechar aqui, vamos fazer a última, que é a número 15. Deixa eu só apagar aqui para a gente fazer aqui. Bom, para terminar, número 15, essa é do Enem. E aí trabalha mais com a parte teórica, o Enem gosta mais de teoria mesmo, né? Geralmente ele sempre faz isso. E aí sempre tem um texto muito grande, né? E assim, se puder ler sempre a última frase, ajuda bastante, porque você já vai ler o texto na maldade, tentando encaixar, né, a leitura com o que ele está perguntando para você. A última frase é o seguinte: ó, para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa em que estava o telefone celular e que não recebeu ligações é de... Então, olha só, ele falou de uma situação que tem caixas e também envolve o telefone celular. Quando for ler o texto, procure informação sobre o material da caixa. Eu já li, né? Tá aqui já a cola, mas é sempre bom ler de novo. Duas irmãs dividem o mesmo quarto de estudos, combinaram de comprar 2 caixas com tampas para guardarem seus pertences. Uma delas comprou uma metálica e a outra uma caixa de madeira. E aí ela fala o seguinte: um dia as meninas foram estudar para a prova de física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro dessas caixas. O que aconteceu é, ao longo do dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto que a outra, né, nem recebeu mensagem nem nada. Parecia que o celular estava fora de área ou desligado. E aí, voltamos para a pergunta. Ele quer saber qual é o tipo de, né, material, metal ou madeira, que influencia nessa história aí. Ou seja, qual material impede de que a ligação, né, que tenha algum sinal de mensagem, ocorra. E aí tem que lembrar de uma matéria que vocês já viram já, mas também é teórica, que a gente chama de blindagem eletrostática. Essa blindagem, ela surge porque ao longo do material metálico, tá aqui a maldade já, ele, se tiver algo no interior dele, o campo interno é zero. A gente acabou de falar sobre isso, né? As cargas ficam sempre distribuídas na parte externa da superfície. Então uma caixa de metal, se eu desenhar uma caixa aqui, e ela for de metal, as cargas ficariam sempre do lado de fora, e no interior dessa caixa, o campo é zero, o campo elétrico, tá? É zero. Ah, então tá, mas o que isso tem a ver com a ligação que eu estou fazendo? Bom, ligação de rádio, né, que é onda de rádio, é uma parte que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas não custa nada falar.
Ondas eletromagnéticas, elas têm três coisas. Elas têm uma parte delas que é a própria velocidade da luz. Elas têm a parte que a gente chama de parte magnética. E tem a parte, seria elétrica, né, entre aspas, que é o campo elétrico. Se eu consigo travar o campo elétrico no interior da caixa, automaticamente eu tiro isso aqui. E se eu tiro um pedaço dessa onda do rádio, nada funciona. Então eu acabo blindando, né, a ligação, ou qualquer tipo de coisa, né, ligação ou mensagem, seja o que for. E o celular parece que não está ligado, ele fica realmente fora de área. Então, das possíveis, né, respostas que tem aí, a que mais faz sentido está aqui, ó, letra B. A caixa é de metal e o telefone não funciona devido à blindagem eletrostática que o metal proporciona. Então vamos lá, bate aí, ó, letra B, para fechar a nossa primeira aula aqui. Tranquilo? Claro que assim, você pode tentar fazer esse experimento em casa, né? Claro que tem que tomar cuidado porque não é todo metal que vai fazer essa blindagem, é um material muito especial. Geralmente funciona em micro-ondas. E aí você liga, mas liga para o celular. O micro-ondas não liga não, tá? Pelo amor de Deus, senão vai destruir tudo. É só uma tentativa de fazer o experimento. Tá em casa mesmo sem fazer nada, que custa? Mas é isso. Semana que vem a gente faz mais. Valeu!